Quando que é o momento de você fazer aulas de conversação em japonês? Esse é um tipo de contato comum que a gente recebe ou comentários falando: eu preciso fazer aula de conversação. E normalmente essa necessidade vem porque a pessoa trava na hora de falar quando ela tem aí uma oportunidade. E aí é importante entender o seguinte: quando você trava na hora de conversar, isso é um sintoma, é o sintoma de um problema. E a gente tem a tendência de achar que para corrigir esse sintoma, o que a gente precisa fazer é conversar mais ou fazer aí a dita aula de conversação. E isso pode ser verdade ou não. E a gente precisa aprender a analisar que etapa que nós estamos do nosso aprendizado para ver se o que vai solucionar o nosso problema são as aulas de conversação ou não. E o fato é que na maioria das vezes não é aula de conversação que nós precisamos. O que falta na maioria das vezes é fundamento. Como que você vai identificar se o que está faltando para você é fundamento ou realmente está na hora de você praticar a sua fala para se soltar mais ou não? Veja bem, existem vários materiais aí de aprendizado de língua japonesa. Vou dar como exemplo o Desvendando a Língua Japonesa, que é o nosso livro que nós oferecemos aí gratuitamente no nosso site. Se existe ainda um mínimo conteúdo nesse livro, uma mínima frase que você ainda não saiba, significa que falta fundamento, não é hora de você fazer aula de conversação. É hora de você aprender mais aquele vocabulário e aquele conteúdo. Beleza, terminei esse livro, eu sei todas as frases dele, sei todo o conteúdo. Vamos pegar outro material básico de japonês. Vamos pegar, por exemplo, um dos livros mais famosos aí, que é o Minna no Nihongo. Esse é um livro que ensina as bases da língua japonesa. Se num livro desse existir uma única frase que você ainda não entende, ou uma única palavra que você ainda não entende quando você lê, novamente, não é hora de fazer aula de conversação. Você ainda não aprendeu os fundamentos necessários. Quando você trava na hora de conversar, não é porque você não está solto ainda, é porque realmente não está internalizado aquele conteúdo básico e essencial. Terminou o Minna no Nihongo. Existe, por exemplo, o site da NHK, que tem ali um curso de japonês, tem vários diálogos. Enquanto existir um diálogo ali, um texto que você não sabe ou que você não entende todas as palavras, todas as sentenças, não é hora de você fazer aula de conversação. É hora de aprender aquele conteúdo. Aí nós temos, por exemplo, o exame de proficiência em língua japonesa. Ele tem 5 níveis, sendo que o nível 5 é o mais fácil, o nível 1 é o mais difícil. Se no nível 3, por exemplo, o nível 3 ele é o intermediário, ele é o do meio. Se você não sabe todo o conteúdo que é equivalente ao que é pedido no nível 3, novamente, você ainda não está preparado para fazer aula de conversação. Ainda falta fundamento para você. Então vai lá, aprende conteúdo equivalente àquele nível, passivamente, sozinho ou com a ajuda de algum curso, com a ajuda de algum material. Mas é momento de colocar informações para dentro, através dos materiais diversos aí. Beleza, esses são aí alguns sinais de que o que você precisa não é aula de conversação, e sim fundamento. Como detectar que você realmente precisa de aula de conversação? Bom, se você é capaz de pegar um vídeo em japonês, como por exemplo um anime, e você consegue assistir numa boa, você não precisa entender tudo 100%, mas você assiste numa boa, você entende aquilo lá, mas você trava na hora de conversar. Então é um bom sinal de que aí sim é hora de fazer aula de conversação, precisa ter mais interação com as pessoas para se soltar um pouco mais, só que você já tem os fundamentos. Se você é capaz de pegar um mangá em japonês e você lê numa boa, não precisa saber 100% dele, mas você lê numa boa, você entende pelo menos 80% do que está escrito lá. E aí sim, você trava na hora de falar, ótimo. Pega lá um professor nativo para você fazer aula de conversação, porque aí vai te ajudar a se soltar. Você já passou, você já tem nível para passar no nível 3 do exame de proficiência. Você não precisa fazer, nem todo mundo precisa fazer, mas você teria condições de passar no nível 3 numa boa, praticamente gabaritar a prova. Não precisa acertar tudo, mas tira de letra aquilo lá. Beleza, então pode ser que o que você precisa é oportunidade de conversar para melhorar. Tá vendo que, pensando dessa forma, a gente entende se o problema, né, que causa esse sintoma do travar na hora de falar é falta de fundamento ou realmente a gente está num momento de aprender a falar. Acontece que a fala, a gente melhora um pouco quando a gente tem mais oportunidade de falar, quando a gente interage com as pessoas. Só que para ser possível a gente falar, a gente precisa ali dos ingredientes necessários, a gente precisa daquele fundamento. Pensa num bebê que está aprendendo a língua nativa, quando você estava aprendendo
o português. Num primeiro momento, você teve que escutar bastante antes de começar a falar. Se você não sabe o nome das coisas, se você não sabe, não tem um vocabulário suficiente, não adianta você ficar falando. Pensa num bebê novamente. Ele fica lá fazendo um monte de som maluco para chamar a atenção dos adultos. Enquanto ele não escutar o som das coisas, enquanto ele não aprender que isso aqui se chama caderno, ou que isso aqui se chama câmera, isso aqui se chama mão, ele vai ficar fazendo som maluco e não vai conseguir se comunicar. Ele precisa escutar, aprender o fundamento das coisas, aprender as palavras básicas, desenvolver um vocabulário, aí sim o que ele fala vai fazer sentido e ele vai conseguir se comunicar com as pessoas. É a mesma coisa quando você vai aprender uma língua estrangeira. Primeiro você precisa escutar e aí a gente pode usar a leitura bastante, né? Porque nós somos adultos, precisamos escutar e ler para adquirir todos os fundamentos necessários para aí sim a gente detecta, bom, agora o que eu preciso realmente é treino. E quando esse momento chegar, você vai ter que fazer aula de conversação com um professor nativo, tá? É melhor que seja com um nativo. E aí você pode encontrar um, por exemplo, no site italk, italk.com. Lá você consegue encontrar vários nativos para fazer aula. E aí se você fizer uma aula cada 15 dias, uma aula por semana ou uma aula por mês, já é o suficiente, porque no resto do tempo você dedica a ter exposição com a língua para colocar mais e mais informação para dentro e internalizar cada vez mais. E aí, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez por semana, se você quiser, você treina colocar isso para fora. Mas aí a maior parte dos seus estudos continua sendo colocando informação para dentro. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, deixa um comentário aqui dizendo o que você achou e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!